Operação Patriota 2.0. Parece que a imigração realmente está inundando Massachusetts, região de Boston. Eu vou falar para vocês nesse vídeo de hoje o que está acontecendo, o que vai ser esse mês de setembro para os imigrantes. Muita coisa já acontecendo, grandes operações já sendo registradas em muitas cidades, com grande concentração de brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, seria o fim da linha para os brasileiros aqui nesse país. Aliás, já tem muita gente desistindo do sonho americano, inclusive. Pessoas até que poderiam ter alguma chance de permanecer aqui. Inclusive eu tenho até testemunhos que me são relatados, né, de pessoas que não querem mais saber da América. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Benevides, eu sou jornalista, já trabalho com essa pauta imigratória há mais de 10 anos, né? Então mais do que nunca agora a gente acompanhando todos os desdobramentos do atual governo Trump. Hoje eu venho a Framingham, aí o discurso de ódio aí passando, né? Hoje eu venho a Framingham para falar muito sério, né? A gente descontrai um pouco, mas evidentemente a situação inspira muitos cuidados, né? E eu venho aqui à cidade que eu diria que é uma cidade símbolo dos brasileiros aqui nos Estados Unidos, né? E até uma forma de ilustrar essa linha aqui, né, que passa aqui por trás aqui hoje como cenário desse vídeo, é uma linha que liga... Nós estamos aqui, acho que num ponto central entre o lado oeste do estado e o lado leste, né? Ou seja, de Worcester a Boston. Framingham está exatamente no meio. Então, sentido para a direita aqui, a gente está indo para Boston e depois para o outro lado a gente está indo para Worcester. E aqui é uma cidade, como você já deve saber, você que acompanha esse canal, é uma cidade que eu uso bastante para poder falar sobre essa questão imigratória aqui nos Estados Unidos, né? E mais do que nunca, essa região aqui está sofrendo um baque grande, porque lá em maio, vocês devem lembrar, tivemos a Operação Patriota, e ali foram quase 1.500 imigrantes sem documentos presos, e desses 1.500, entre 30% a 40% de imigrantes sem nenhum antecedente criminal. É claro que o governo sempre vai falar dos imigrantes criminosos, sempre vai listar aqueles bandidos, aqueles que de fato têm que ser deportados mesmo, né? E por conta de anos e anos de leniência com as mais variadas administrações, muitos deles conseguiram permanecer aqui, mas evidentemente que o trabalho tem que ser feito e obviamente que os criminosos precisam ser deportados. A questão que fica são aqueles imigrantes, aqueles que a gente sempre fala que merecem uma segunda chance, aqueles que vieram em busca de um sonho. Muitos deles conseguiram até se regularizar por conta de políticas públicas, mas esse governo não está muito interessado em regularizar esses imigrantes. Tanto que o discurso é de linha dura, né? Segundo o Todd Lyons, ele que é o chefão do ICE, está abaixo na agência federal apenas do Tom Homan, né? O Todd Lyons já prometendo realmente uma inundação, né, de policiais, de operações, de uma força-tarefa. Vocês vão ver muitos policiais não necessariamente identificados como sendo policiais do ICE. Teremos aí policiais federais, aí você pode ter aí talvez aí do FBI, do DEA, né? Então a gente até se habituou a falar agentes federais, porque quando você fala do ICE, muita gente tinha a noção de que aquilo ali não, aquela determinada operação não se referia especificamente a uma operação da imigração, né? Mas na prática é uma força-tarefa, é um conjunto de forças, essas forças unidas para poder colocar imigrantes documentados na cadeia, né? E a grande preocupação que fica, obviamente, é o que eles chamam de colaterais. Eles saem, né, com determinados alvos e aí, não encontrando esses alvos, o que aparecer pela frente, eles acabam levando. Tanto que lá em maio, na Operação Patriota, de 1.500 pessoas, quase 1.500, né? Pelo menos 30% a 40% sem nenhum antecedente. Agora eles estão dizendo que os alvos serão aqueles que foram liberados das custódias locais, né? O que isso quer dizer? Aqueles imigrantes indocumentados que foram presos por alguma razão, não pelo fato de estarem indocumentados, mas por algum crime cometido, e estão respondendo em liberdade, esses imigrantes serão alvos dessa operação. Por que eles querem isso? Porque eles querem mostrar para o público em geral que está havendo aqui uma proteção, né, tanto da governadora Maura Healey quanto da prefeita de Boston, Michelle Wu, em relação a esses imigrantes criminosos. Acontece que
Um imigrante criminoso, se estiver respondendo por algum crime, dependendo do crime, ele pode responder em liberdade. Isso aí é uma questão de legislação. Não é que esteja acontecendo algum tipo de proteção por parte do Estado aqui de Massachusetts. Tem que mudar, então, a legislação. Se estivermos falando aí, por exemplo, de crimes de baixo potencial ofensivo, muitos deles vão ter o direito de responder em liberdade. Agora, a questão é, aqueles que são liberados, obviamente que eu não estou me referindo aos imigrantes criminosos, né, aqueles crimes hediondos, esses vão permanecer presos. Porque logo não há esse trabalho já de cooperação mesmo. E já, dali da prisão, já encaminha a deportação desses criminosos, né? Então, essa é uma questão que fica aí, esse debate eterno. E agora, o governo Trump colocando o bloco na rua, também para poder enfraquecer a governadora Maura Healey e a prefeita Michelle Wu, que já disseram que não vão cooperar com a ICE. Não cooperar com a ICE significa dizer que elas não vão colocar as suas polícias para prender imigrantes simplesmente pelo fato de estar indocumentado, né? E uma vez que ele for preso, um criminoso, aí sim há o trabalho de comunicação, né? Já falei isso também em outro vídeo, mas o governo Trump não entende assim. O que eles querem é realmente inundar a bosta com um monte de operação, que isso vai acarretar no outro efeito colateral. As pessoas vão ficar cada vez mais amedrontadas, vão deixar de sair de casa, ou só vão sair de casa, né, para trabalhar, enfim, né, se tiver alguma questão essencial, né, ou simplesmente vão desistir do país, né? E o que a gente tem visto realmente é um êxodo enorme de imigrantes desistindo da América. Eu trabalho com rádio já aqui também há mais de 10 anos, né? Recebo mensagens e mais mensagens de pessoas dizendo, olha, deu para mim, não quero mais saber dos Estados Unidos, não quero ser humilhado, não quero ser levado preso, imagina eu ficar numa cadeia um mês aí, né? Talvez até sem direito à fiança, e eu não quero isso para mim, eu já vou embora. Muita gente desistindo mesmo. E aí qual é o efeito colateral disso? Muitas empresas vão sentir, porque há demanda para esses imigrantes indocumentados trabalharem. Ninguém aqui está roubando vaga de ninguém. Ninguém está aqui ocupando espaço de ninguém. O espaço está aberto. E, estando aberto, precisa ser preenchido. E em várias funções, eles só são preenchidos por trabalhadores sem documentos. Uma questão de mercado, uma questão de custo, né? Uma questão do desinteresse do americano, que não quer ocupar determinadas funções. É da vida. E aí o que acontece? Muitas pessoas desistindo, você já sente os efeitos nos comércios brasileiros. Eu venho aqui a Framingham, por exemplo, né? Aqui vocês devem saber, Framingham é um local vasto aqui, né, de comércios brasileiros, e você conversando com os comerciantes locais, você já percebe realmente essa queda acentuada, né, do consumo. Por quê? Porque as pessoas agora vão ficar em casa. Elas vão, talvez, ir ao mercado, né, fazer ali aquilo que realmente é necessário fazer, e, né, aquilo que poderia ser feito talvez num outro momento, elas vão repensar. Então isso mostra realmente um momento, eu diria que é um momento triste até, triste, porque já passamos, vamos dizer assim, por outros desafios, né? O próprio primeiro governo Trump, né, antes da pandemia, já havia também esse temor, né, de operações mais ostensivas, né, mais agressivas. No governo de Barack Obama, que aliás é a mesma figura, né, que está comandando o ICE hoje, o Tom Homan, que é da fronteira, era também o comandante lá do governo Obama, né? Era muito comum também a gente presenciar, né, essas batidas aí em locais de trabalho. Então tudo isso voltando agora, né, as pessoas, quando é que a gente vai de uma vez por todas resolver essa reforma imigratória, né? Porque não adianta nada, gente. Eu sei que você do outro lado aí vai comentar, vai dizer que você está ilegal, se burlou a lei, tem que ser mandado embora e tudo mais. Não vou nem entrar nesse mérito, né? Porque aí você tem um discurso legalista, é direito seu. Mas esse país aqui depende tanto dessa mão de obra, né? E abrir mão dessa mão de obra, acima de tudo, além de uma crueldade, de desumanidade, uma questão de burrice até. Burrice, porque você vai ter um reflexo imediato na economia. Setores e mais setores aí já estão com carência de funcionários, né? Setor hoteleiro, setor da construção civil, setor de serviços. Tudo isso depende dessa mão de obra. E por mais que Donald Trump realmente
anuncie uma operação de guerra, ainda assim sobrarão tantos outros milhões de imigrantes sem documentos aqui. O que vai fazer com esses? Né? Por que não regularizar esses imigrantes? Por que não buscar uma reforma migratória? Já existem projetos aí, né, que podem ser debatidos, né? Mas esse governo não apoia nenhuma medida, né, que contemple esses trabalhadores imigrantes. Muito pelo contrário, o Donald Trump, inclusive, ele tem um discurso cruel, né? No último sábado, inclusive, ele fez uma postagem lá na sua rede social dizendo que como é bom sentir o cheiro de deportação pela manhã, né? Uma clara provocação ao governador de Illinois, né? O J.B. Pritzker, dizendo que montou seu departamento de guerra e que vai invadir também Chicago, né? O estado de Illinois como um todo. E o governador dizendo o quão absurdo é isso, né? O próprio presidente do país dizendo que vai invadir uma cidade americana. Então veja que o Donald Trump ainda tem esse discurso cruel ainda, né? Parece que o camarada dorme, sonha com imigrante, né? Mas isso tem uma lógica, né? Toda vez que ele se sente pressionado, que os números não lhe são favoráveis, né? Números econômicos, ele tem que se embrenhar em alguma guerra. E aqui ele já elegeu os imigrantes como seus inimigos, né? E aí, tendo os imigrantes como seus inimigos, é uma boa pauta para tentar convencer um eleitorado que está se descolando dele cada vez mais, né? Veja que no mês agora de agosto foram poucas vagas, né, foram abertas, foram criadas, né, vagas de trabalho aqui nesse país. Não sei o que ele vai fazer agora, vai mandar embora também, né, o responsável por esses dados? Não sabemos, né? Ele fez isso da última vez, inclusive. Então, quando o número não é favorável, ele precisa atacar uma frente. A frente que ele ataca sempre vai ser a imigração. Ou alguma questão aí também, alguma política externa também. Ele sempre busca esse subterfúgio para tentar mascarar a sua impopularidade, que é cada vez mais crescente aqui nesse país, inclusive, né? Então, estamos vivendo aí momentos realmente conturbados, momentos tensos, né? E eu espero que não seja o fim da linha para muitos de vocês que estão me acompanhando aqui. Se você resistir nesse lugar, quem sabe esse momento seja apenas um momento tenso, um momento difícil, um momento que pelo menos aí a gente de alguma maneira busca uma superação, né? E se tiver que voltar para o Brasil, que vocês voltem da melhor forma possível. O Brasil também é um país maravilhoso, por mais que a gente reclame, é um país também que pode proporcionar muitas coisas boas para todos nós, né? Estou gravando esse vídeo aqui, meu povo, e nesse momento está chegando o trem aqui. Estou na estação de Framingham, né? Então eu quero até ilustrar, né, essa linha para que ela não seja uma linha, vamos dizer assim, finita para você aqui nesse país. Que ela seja uma linha duradoura, né, e que você possa permanecer nos Estados Unidos, obviamente, com uma tranquilidade, né, e sempre com o desejo de manter o seu sonho vivo aqui nesse país. Tá certo, meu povo? Realmente a situação está complicada nesse momento, mas a gente torce, espera sempre que a gente supere tudo isso. O trenzinho tá passando aqui, tá chegando. Eu vou me despedir desse vídeo, reforçar para você deixar o like nesse vídeo, para você compartilhar, comentar, se inscrever aqui nesse canal, para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração. Fundamental você se inscrever aqui no canal do Benevides. Até o próximo vídeo.